conversarmos sobre a vida do nosso modelo e guia, do nosso querido Mestre Jesus. Eu vou fazer a página de hoje, porque a página já é o nosso estudo. Essa página, ela foi retirada Revista Brasil Cristão. Não é uma página de uma literatura espírita, mas eu achei muito interessante, porque é uma conversa, eles fizeram como se estivessem conversando com o Cirineu. Então eu trouxe para que nós pudéssemos sentir esse momento do Cristo chegando ao Gólgota, sendo ajudado, e o que foi isso na vida do Cirineu. Então a página é Conversando com o Cirineu. Como o Senhor se chama? O meu nome é Simão de Cirene. Então foi o Senhor que ajudou o Cristo a carregar a cruz no caminho do Calvário? O Senhor é o Cirineu? Sim, sou eu mesmo. O Senhor tem uma maneira bonita de falar. De onde vem esse sotaque? Bem, eu sou judeu de Cirene, uma cidade grega que hoje é província romana e que fica na costa da África. Acho que é por toda essa mistura que meu sotaque é meio indefinido. Por ser cidadão romano, a mim são conferidos alguns direitos especiais dentro do império, mas não me vanglorio por isso. Considero-me igual a todos. Você não mora mais em Cirene? Não. Há 2 anos eu vim para Jerusalém. Aqui herdei algumas terras de minha família. Formei uma boa plantação de olivas. Adquiri uma prensa e estou produzindo azeite. Como não tinha ninguém para administrar o negócio, resolvi mudar para cá. Foi a melhor coisa que fiz durante toda a minha vida. Entendo. Foi a melhor coisa porque seus negócios prosperaram. Não, não foi por isso. Foi melhor que isso. Foi aqui que eu conheci Jesus. Foi aqui que me encontrei com a verdadeira paz. Que maravilha ouvi-lo falar assim. Como foi o seu encontro com Jesus? Foi maravilhoso, apesar de ter começado da pior maneira possível. Parecia que eu estava no lugar errado, na hora errada. Veja bem, eu estava voltando do campo, das terras que herdei da minha família. Cheguei a Jerusalém antes do meio-dia. Meus filhos estavam comigo. Alexandre com 10 anos, Rufo com 8. Falavam algumas horas, faltavam algumas horas para a Páscoa. Resolvemos dar umas voltas pela cidade, até porque tinha por ali um movimento meio estranho. Passamos pela fortaleza que fica colado ao templo e soubemos que o Rabi tinha sido condenado à morte. Você já conhecia Jesus? Só de ouvir falar. Nunca o tinha visto pessoalmente. Confesso que fiquei curioso e queria saber por que o condenaram. Até então, só tinha ouvido falar coisas boas a seu respeito. Eu sabia que alguns chefes do povo não o aprovavam, mas daí, ao fato de ele ter sido cruelmente condenado à morte, foi uma surpresa para mim. O que aconteceu em seguida? Aconteceu que
e, movido pela curiosidade, aproximei-me da saída da fortaleza e fiquei num lugar estratégico para vê-lo passar. O tumulto era grande. Mulheres choravam, homens gritavam contra ele, e eu não entendia a razão daquele alvoroço todo. Então, Jesus veio carregando a cruz, passou perto de mim. Eu o vi todo ensanguentado. Seu corpo estava em carne viva. Tinha sido esfolado pelos golpes dos flagos. Flagos eram pequenos chicotes com 3 tiras de couro e ossos de carneiro nas pontas, utilizados pelos romanos para esfolar a pele dos condenados. Não sei como Jesus conseguiu carregar aquela cruz até ali. Eu o seguia juntamente com meus filhos. De repente, porém, ele caiu sob o peso da cruz. Ele não tinha mais forças para prosseguir. Os soldados o chicotearam. Então, o centurião que comandava o cortejo olhou para mim e, sem perguntar, mandou-me levar a cruz. Qual foi a sua reação? Sinceramente falando, a vontade que eu tinha era sair dali correndo. A Páscoa já estava para começar. Se eu tocasse no sangue de quem quer que seja, ficaria impuro para celebrá-la. Imaginei eu tocar o sangue de um condenado e aquela cruz estava toda manchada de sangue. E você? E o que fez você? Eu me neguei. Disse a ele que não dava, que já estava de saída, que não podia. Porém, ele rudemente colocou a espada na minha garganta. Não tive outra saída a não ser obedecer. Por que você não alegou ser um cidadão romano? Pois é, na hora nem me ocorreu. Se eu tivesse dito, certamente o centurião procuraria outro. Mas graças a Deus, não me lembrei. A partir daí, qual foi o seu procedimento? Acompanhado pelo centurião, fui até Jesus. Quando chegamos, notei que Maria, sua mãe, acabara de falar alguma coisa em seu ouvido. Ele ganhou forças e levantou a cruz, o que foi uma surpresa para todos. Ninguém naquelas condições teria forças e nem vontade para levantar aquela cruz tão pesada. Mas ele teve. Mesmo assim, o centurião mandou que eu a carregasse, e eu entrei debaixo dela, pois Jesus já a tinha levantada, e comecei a carregá-la. Jesus não queria deixar a cruz, mas o centurião o obrigou a caminhar na minha frente. O povo zombava, as mulheres choravam, os homens cuspiam até em mim, pensando que eu também era um condenado. Jesus sofria muito e olhava para trás com o olhar de quem dizia: deixe-me levá-la. Mas o centurião não permitia. Jesus estava muito machucado. Em dado momento, aproximou-se uma mulher com uma toalha na mão e enxugou-lhe o rosto. Ele agradeceu. Depois ela lhe deu água e com isso um pouco das suas forças foram recuperadas. Como você percebeu isso? É que ele, mesmo com dificuldades, levantou-se e decidido entrou debaixo da cruz com a intenção de me ajudar a levá-la. Eu fiquei impressionado. Os soldados também ficaram pasmos ao ver que depois de tudo, o que ele vinha sofrendo não fugiu da cruz, carregando-a com muito amor até o último momento. Até aquele momento, para mim, Jesus era um homem comum, de valor, é claro. Um rabi que estava sendo condenado injustamente. Mas depois que nossos braços se cruzaram sobre aquela cruz, percebi que ele queria ajudar-me a carregar a mesma cruz que eu carregava em seu lugar. Caminhamos juntos sobre aquela cruz. Foi aí que eu percebi
a sua pureza de coração, o amor que ele sentia pelo próximo. Como podia um homem naquela situação querer ajudar alguém? Veja só que impressionante. Quando eu me cansava, ele sustentava o peso sozinho. Nessa caminhada, algo dentro de mim foi se transformando. Além de respeito, passei a ter admiração por ele. Nesse caminhar, vi que Jesus proferia palavras de perdão àqueles que o ofendiam. De repente, comecei a perceber que o que eu estava presenciando não era simplesmente um condenado levando a cruz, mas alguém que amava profundamente aquelas pessoas, independente do que fazia. Eu me perguntava, meu Deus, o que está acontecendo? Como resposta, eu só ouvia Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O amor dele mexeu tanto comigo que eu lhe disse, Mestre, perdoa minha revolta por ter sido obrigado a te ajudar. Tu não mereces este sofrimento. Senhor, no entanto, estás dando o maior exemplo de amor e dignidade que já vi em minha vida. Olhando-me com ternura, ele me disse, se tu recebes o meu amor, tu acalmas os meus sofrimentos. Se tu aceitas o meu amor, tu acalmas a minha dor. Obrigado, meu irmão. O que essas palavras representaram para você? Essas palavras marcaram-me para sempre, conforme minha compreensão permitiu. Sabemos que aconteceu algo de inédito neste momento, o que foi? Quando saímos da cidade, já podíamos avistar o Gólgota, faltavam ainda alguns metros para o término da caminhada, foi quando Jesus tropeçou e caiu pela terceira vez. Os soldados vieram para chicoteá-lo, mas eu gritei, não façam isso. E os soldados obedeceram a sua voz de comando? Não. Um deles voltou-se para mim furioso e a dar-me uma chicotada, foi quando eu disse, sou um cidadão romano. O soldado recuou. O centurião mais que depressa aproximou-se de mim. Expliquei minha cidadania. Ele me pediu desculpas e arrumou outro para carregar a cruz. Então você foi substituído? Não. Eu não permiti que isso acontecesse. Falei a ele que eu queria continuar, porém, que ele proibisse os seus soldados de maltratarem aquele homem. Nesse momento, Jesus se levantou, olhou nos meus olhos e me disse, obrigado, meu irmão. Obrigado por não ter fugido da cruz. Mas agora, por favor, permita-me levar a minha sozinho. Tenho que levá-la até o fim. Eu estarei sempre contigo e a sua cruz será mais leve. Quer dizer que aquilo que parecia uma maldição transformou-se numa bênção? Sem dúvida. Foi a maior bênção que recebi em toda a minha vida. Agora eu compreendo o que Jesus quis dizer quando falou. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele pede para que assumamos os nossos sofrimentos sem medo. Isto é, que não fujamos dos sofrimentos que nos perseguem. Que nós respeitemos as vontades do Pai sem jamais blasfemar. Que nós agradeçamos a Deus por tudo que acontece em nossas vidas, tanto as coisas boas como as más. Que façamos dos nossos sofrimentos instrumentos para o nosso crescimento. Finalizando, qual mensagem você deixaria a todos? Eu relembraria as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sob o peso do vosso fardo, que eu vos aliviarei. E fazei ao teu próximo o que gostaria que ele vos fizesse.
E assim, Senhor, sem palavras, Senhor, diante deste testemunho, só pedimos que sejamos criaturas dignas de levarmos a nossa cruz. Que assim seja. Nós hoje vamos falar sobre a segunda revelação, que foi Jesus em nossas vidas. Nós estamos dando continuidade. Ao tema central do nosso período de carnaval, que é a lei de justiça, amor e caridade. Justiça ontem com Moisés. Carmen trouxe para nós o Antigo Testamento, como ela mesma disse, ela trouxe a curiosidade para que nós fôssemos estudar o Antigo Testamento. Porque é importante conhecermos a origem de tudo. Trouxe para nós a revelação mosaica, que foi a primeira revelação. Nós hoje estamos dando passo para a lei de amor. Representação da lei de amor é Jesus em nossas vidas. Amanhã encerraremos este tema central com a terceira revelação, a caridade, com a doutrina espírita trazida pela codificação do nosso muito querido Allan Kardec, por José Pedro. Teremos amanhã uma aula de filosofia. Estou adiantando, ele é meu amigo e eu conheço o potencial. Então hoje nós estamos aqui com Jesus. E essa página foi a introdução do nosso estudo, porque eu tenho certeza que dentro de nós calou fundo o sirineu que nós somos. Mas o sirineu que pode se transformar. Então, durante o estudo, nós voltaremos numa reflexão a essa página. Vamos olhar nos olhos de Jesus. Esses olhos refletem a luz do mundo. Impossível ficar indiferente aos olhos de Jesus. Os olhos são espelhos da alma. Se a sua alma não está em paz, o seu olhar reflete isso. Como ter paz? Vamos olhar nos olhos de Jesus. Mas não de um Jesus religioso, de um Jesus que foi engessado, que foi preso numa cruz, que foi cerceado nos seus ensinamentos, que está preso dentro de uma religião dogmática. Um Jesus subjugado aos homens, porque nós, homens, pobre de nós, homens, seres tão comprometidos com o orgulho, com o egoísmo, com a vaidade, seres tão comprometidos com a evolução, pobre de nós, homens, que encarceramos o Jesus filósofo porque não entendíamos. E quando alguém sabe mais do que nós não queremos que essa pessoa exista. Nós preferimos encarcerá-lo, preferimos não aprender, preferimos trancá-lo, a permitir que alguém venha nos derrubar em nosso lugar. Foi o que fizemos. Não compreendíamos. Por que deixar livre alguém que sabe mais que nós? Vamos prender Jesus. Vamos tratá-lo como algo maravilhoso, místico, algo dogmático. Um conteúdo que estará em nossas mãos, que faremos prisioneiros de nós, porque interpretaremos este conteúdo ao nosso mundo. Pobres de nós, homens. Estamos aqui hoje respondendo
pelas nossas escolhas. Por termos encarcerado Jesus, encarceramos a nós. E estamos aqui, presos do nosso orgulho, egoísmo e vaidade. Nós encontramos a doutrina espírita. Aquele que se considerar um sábio, um orgulhoso, não compreende a doutrina espírita. A doutrina espírita, como cristianismo vivo, é para os humildes. Encontramos a doutrina. Continuaremos a ser pobres de nós, homens orgulhosos? Encarceraremos este conteúdo para brilharmos nos púlpitos? Ou seremos os humildes a pegar todo este conteúdo e transformar as nossas vidas? A escolha é nossa. O nosso futuro está sendo feito hoje. Amanhã não lamentaremos, porque a construção é hoje. E hoje resolvemos libertar Jesus da cruz. Então, nos trouxemos aqui hoje para estudarmos o Jesus filósofo, o Jesus livre, o Jesus seguidor da escola peripatética de Sócrates e Platão. O Jesus que ensina andando as boas, que fala a linguagem simples dos simples que lhe ouvem. Do Jesus que toca o coração, que fala de alma para alma. Não o Jesus encarcerado. Não é à toa que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quem foi o precursor de Jesus? Quem foi? Quem Kardec traz? Sócrates e Platão. Porque Kardec é o exemplo da filosofia, amanhã nós saberemos disso. Então Kardec entende Jesus, traz para a gente o Jesus livre, o Jesus que vai lá onde a humanidade está, que trata daquele doente, porque o doente é aquele que já reconheceu que está encarcerado nas suas próprias teias. E é nesse que Jesus age, como agiu o Sirineu. Então, nós estamos aqui falando desse Jesus filósofo, porque as universidades permitem que Sócrates entre nelas. Não estudamos Sócrates nas universidades? Platão, Aristóteles? Estudamos? Sim, estudamos. Porque aquele que é um filósofo, ainda hoje, tal qual Xantipa considerava Sócrates, ainda é um lunático. Aquele que muito pensa não sustenta a casa. Xantipa dizia isso. E nós ainda dizemos, quando numa pré-escola colocamos uma criancinha que fez uma bobagem sentada no cantinho do pensamento do castigo. Então pensar está encarcerado. O pensar está proibido, porque quem pensa é livre. Quem pensa constrói a sua vida e é uma ameaça. Então vamos prender a criança como castigo no cantinho do pensamento. Não deixe essa criança pensar, porque ela cresce e nos ameaçará. Então aqueles que pensam são lunáticos. Aqueles que pensam são tidos pela família como os distraídos da vida. Aquele que trabalha numa grande empresa, que ganha muito dinheiro, esse tem um valor. Porque esse compra a melhor casa, o melhor carro. Mas aquele que pensa, não. Vive, como a gente viu antigamente, meus filhos assistiam muito, no Fantástico Mundo de Bob. Porque pensam, são lunáticos. Mas deixa Sócrates, deixa Platão, deixa Aristóteles e tantos outros entrarem na universidade. Deixa, porque a gente consegue controlar. Até mostrando o exemplo de Sócrates, que incitou tanto e acabou tendo que tomar a segunda. Mas não deixem Jesus entrar, porque Jesus nos ameaçará. Quem é Jesus? O que ele fala? Como Jesus
Jesus mexe conosco a ponto de nós não querermos entender Jesus? Não permita que Jesus entre nas universidades, ameaçará os títulos de tantos que descrevem o seu currículo em uma página inteira? Não, esse Jesus filósofo, não. Deixa o Jesus dentro da igreja. Deixa Jesus dentro de um templo, porque será filtrado o que pode ser passado nos seus ensinamentos. Jesus, pão da vida, luz do mundo, esse Jesus nós temos. Mas Jesus, ele não veio derrogar nenhuma lei. Veio? Ele, quando chegou aqui, ele fez maravilhas. Ele andou sobre as águas. Ele curou com saliva. Ele curou fazendo uma mistura na lama. Ele fez milagres. Ele derrubou leis. Foi isso que ele fez? Não. Ele cumpriu todas as leis que regem o nosso planeta. A eletromagnética, a força gravitacional, a força eletronuclear fraca e forte. Ele derrubou uma dessas leis para fazer algum feito? Não. Mas nós não conhecíamos essas leis. Não sabíamos que ele apenas as manipulava. Mas ele nos disse: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Nós chegaremos lá. Hoje conhecemos o magnetismo, um pedacinho. Sabemos do que pode ser feito com o magnetismo. Já entendemos os feitos do Cristo. Naquela época, não. Então, ele não derrubou leis. Mas ele ensinou a usá-las. Porque Jesus não veio dizer para nós: cumpram as leis. Foi isso que ele fez? Não. Ele viveu segundo as leis. Ele nos ensinou a cumprir as leis vivendo as leis. É diferente. E aonde Jesus nasce? Jesus nasce no berço da civilização da época. Uma civilização helênica que juntava um conteúdo das civilizações grega, romana e hebraica. Jesus, como não veio derrogar leis, ele vai acessar os arquétipos da civilização que ele veio transformar com os seus ensinamentos. Então, ele tinha que nascer aonde ele nasceu. Vocês lembram quando Carmen ontem trouxe várias passagens do povo hebreu? Era um povo nômade, não era? Eles caminhavam. Por quais lugares esse povo passou? Quantos? Responde, Carmen. Concordam que eles passaram por todas as civilizações? Todas as civilizações. Eles tiveram contato com todos, com os hindus, com os mongóis, com os chineses. Eles foram passando. No Antigo Testamento tem a prática de sacrifício aos animais das tribos paleolíticas africanas. Mas ainda não temos esses rituais numa cultura africana? Eles assinalaram isso. O povo hebreu tinha esses registros. Qual era a característica deles? Eles escreviam tudo. Tudo. Mas tudo que eles escreviam, eles registravam a emoção do momento. Por isso que nós vamos ler todos os escritos do Antigo Testamento e a gente fala: nossa, quanta mentira, que viagem. Nós não soubemos ainda ler a emoção do povo hebreu. Nós queremos fatos. Somos os pobres homens tão orgulhosos.
Queremos entender de acordo com a nossa razão, o nosso conhecimento. Além disso, não existe mais nada. Não entendemos a emoção deste povo. Tem várias interpretações, como Carmen trouxe ontem, a respeito do grande feito quando o mar se abriu. E eu vou pincelar aqui uma que eu li que eu achei muito interessante. Um estudioso, porque as universidades americanas estudam muito a interpretação do Antigo Testamento, e um desses estudiosos, ele diz assim, que não era um mar, era um rio. E eu lembrei, a gente conversando sobre o Rio São Francisco, não tem a baixa? Aquela rasante, você pode andar. E depois vem a cheia. Então, na hora que Ramsés permite que Moisés vá com o povo, estava na rasante. E eles passam. Como lá eles não usavam os carros do rally, né? Esses carros que são usados hoje para fazer rally no deserto, era a pé. Quando Ramsés se arrepende e vai atrás, quanto tempo levou isso? Houve a cheia, não foi? Mas como o povo hebreu ia falar? O fato, nós temos aqui um rio. O rio baixou, temos a sorte de passar. Poxa, foi muito bom, passamos rápido. E quando Ramsés veio, já tinha enchido. Eles passaram assim. Deus abriu o mar. Passamos e depois ele fechou o mar. Eles não sentiram assim? Eles estavam fugindo. Qual era a emoção do momento? Deus agiu em nossas vidas. Ele abriu o mar. E no momento exato, ele fechou. É a emoção do momento. É o registro que eles botaram no papel. O fato pouco importava. Importava a ação de Deus naquele momento na vida deles. Então os escritos hebraicos são escritos emocionais. Se hoje formos contar um fato, quem conta o fato é a emoção. Eu posso dizer a vocês assim, Zé Pedro hoje chegou no jeito, entrou, falou rápido comigo, sentou ali. Posso falar, foi verdade. Ele entrou, falou comigo e sentou ali. Mas se eu falar eu, prometo que eu não vou chorar. Esse estudo, gente, eu me contei o tempo todo. Meu amigo Zé entrou, me deu um abraço, não vou falar o resto que eu vou chorar, e sentou ali. O que eu falei para vocês agora? A emoção. Se eu contar e essa outra pessoa contasse para vocês, vocês iam falar assim, nossa, quem é Zé Pedro? E mais um que entrou e sentou. Quando eu contar, eu vou falar assim, gente, quem é o Zé amigo de Cláudia? Que provoca nela essa emoção? Perceberam? O registro da nossa vida é pautado nas emoções. Então o povo hebreu, os Talmudes, são conteúdos emocionais. Enquanto nós não tivermos o amor para que o juízo crítico nos faça, no lobo frontal, decodificar essas mensagens, nós acharemos um conteúdo maravilhoso, espetacular. O povo que escrevia de qualquer jeito. Falta a quem evolução para entender? Pobres homens tão orgulhosos. Um conteúdo belíssimo que nós não temos maturidade do senso moral para entender. Mas Jesus veio naquele berço, naquela civilização. E ele traz para nós o quê? Ele mexe no arquétipo, no inconsciente coletivo de uma civilização que estava construída ali. Ele trazia, ele pincelava, mas ele falou assim, você hindu, saia do hinduísmo para que eu possa lhe falar. Falou? Não. Ele tem um livro muito interessante do Jules Isaac, Jesus e Israel. Ele foi um escritor que foi torturado na época do Hitler, a família dele foi morta, ele sobreviveu.
Ele sobreviveu, ele e a sua obra. E ele diz nesse livro que Jesus foi o maior de todos os judeus. Por que ele diz isso? Porque Jesus foi o único a saber interpretar os Talmudes. Porque ele tinha o amor nele. Então ele soube ler aquele conteúdo arquetípico, porque o que nós construímos na nossa evolução são os nossos arquétipos. Nós vivemos com os símbolos e os mitos da nossa construção. E Jesus soube acessar isso porque ele tinha amor. Então, ele foi o maior dos judeus, porque ele sim interpretou os Talmudes. Então, ele trouxe os ensinamentos dele em cima das leis psíquicas que regiam o planeta naquela época. Quais eram as leis psíquicas? O conjunto dos arquétipos daquela civilização. Então, este homem nasceu no lugar certo, como tinha que ser. Mas nós agora podemos entender o porquê deste momento de Jesus neste local. E assim segue a vida de Jesus, convivendo ali. Quando ele está em Canaã, Canaã era uma passagem dos hindus. Quantos hindus passavam? Era trilha por Canaã. Com quantos Jesus teve contato? Mas nós sabemos que a esfera crística, Jesus é o governador do planeta Terra, mas é só ele? Quantos estão com Jesus na esfera crística? Governando este planeta, ajudando a ele nesta missão grandiosa. Então, quando passavam ali, como Buda diz para nós, que não devemos seguir a ele diz para os budistas, não sigam a mim, sigam a ideia. Porque se vocês seguirem a mim, vocês se perdem de vocês. Então não era seguir o homem, Jesus, era seguir a ideia. O que ele veio trazer para nós, um Deus de amor. Não mais um pai punitivo, mas um pai que ama. E se nós somos filhos de Deus, para sermos reconhecidos como filhos de Deus, precisamos amar. Se não é um filho que não mostra a identidade do pai. Que a vida é futura, que a vida é um contínuo, que a morte não existe. E a lei de amor. E é lindo, porque como se expressa essa lei de amor? Nós temos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando São Vicente de Paulo diz pra gente que a lei de atração é o amor entre os seres vivos. E o amor é a lei de atração dos seres inorgânicos. Olha que coisa linda. Foi o que Jesus veio ensinar para nós. E Jesus, em contato com esses grandes avatares da humanidade, de todas as civilizações, eles se encontravam, eles se respeitavam e eles se amavam. Mas como dizer para alguém que já tem dentro do budismo anos, milênios, que Buda, devemos ter nele a nossa imagem, dizer para este budista, aceita Jesus. É como dizermos para uma criança, olha, a sua mãe não é a melhor mãe do mundo. Eu tenho uma mãe ótima para você, perfeita, iluminada. Quer trocar de mãe? O que a criança diz? Não, eu quero a minha mãe. Então é uma maldade nós falarmos isso. Deixa a quem você segue e siga Jesus. É pedir para trocar de mãe. Não é isso. Jesus não trouxe isso. Jesus trouxe uma ideia de amor, de transformação moral para todos aonde todos estiverem. Ninguém deixa sua mãe, mas aprendam a amá-la. Então isso é Jesus em nossas vidas. Mas esse mestre querido, ele nasceu. E ele nasceu como uma criancinha, porque ele não veio derrogar lei alguma. Ele precisava de tantos anos, 1000 anos, né?
para programar a sua reencarnação, precisava de densificar aquele perispírito tão sutil que se confunde com o ambiente celeste. Ele precisava de tudo isso? Precisava, porque ele ia exemplificar o cumprimento das leis. Ele precisava se fazer como nós, para mostrar essa possibilidade, para mostrar essa veracidade. Porque o que a gente fala, a pessoa esquece, mas o que a gente faz é guardado. Então ele veio como uma criancinha, claro que uma criancinha com o frontal iluminado, como um dia nós teremos. Mas essa criancinha nasce aonde, gente? Olha que interessante. Aqui Carmen ontem falou assim: eu vou deixar ajudar. Carmen acabou que sai dali. Ela falou assim: Cláudia, você faz seu estudo e me esquece? Mas não dá, né? Ela ontem deixou assim: vou deixar a tribo de Judá, porque amanhã é Jesus. Jesus veio da tribo de Judá. Aí a gente pensa, né? Quando vai estudar as tribos, mais uma vez, como o Carmen explicou, cada um interpreta de uma maneira. Teve um estudioso que colocou assim: essas pesquisas a gente faz na internet, tem vários, aí é bom de estudar, porque cada um diz uma coisa, aí você vai numa fonte fidedigna para ver qual é a posição, é bem interessante esse estudo. Que Maria, prima de Isabel, filha de um sacerdote, se tinha sacerdote na família, vinha da tribo de Levi. Então Maria vinha da linhagem da tribo de Levi. Então José, pai de Jesus, vinha de Judá. Porque o Messias viria da descendência da linhagem de Davi. Mas aí a gente pensa: mas Jesus, mas José, então José com Maria, mas não foi assim, não era Virgem Maria? Peraí, deu um nó. Quer dizer, como que o Messias vinha do pai? Se a mãe... Vamos aos nossos arquétipos? Vamos seguir os ensinamentos do Cristo? Como era a mitologia grega quando um homem era a expressão da força, era um diferencial entre os outros homens? Ele era filho de quem? De um Deus com uma mortal. Não era assim? Era ou não era? Não foi com Hércules? Ele era filho de quem? Zeus, de Júpiter, com Alquimena. Então, era um Deus com uma mortal. Como que os nossos arquétipos entenderam um homem com uma força de expressão tão grande? Filho de Deus com uma mortal. Ficou confortável. A gente vai adequando ao nosso conteúdo arquetípico, aos nossos mitos, aos nossos símbolos. Oba, Jesus é filho de Deus com uma mortal, por isso que ele tem tanta força. É assim? Porque olha só, vou contar um segredo para vocês. No microfone, todos somos filhos de Deus. E aí, gente, como é que fica? Cadê a força de expressão nossa? Então, Jesus foi entendido. Pronto. Virgem Maria, o Pai é Deus. Por isso que a gente fala assim: olha só, eu não sou Jesus, né? Me entende, eu tenho que errar, eu não sou Jesus. Aí vem Camilo, o mentor de Raul, e fala assim: vocês ainda estão assim porque vocês realmente não são Jesus. Não querem ser. Não é? Então, vamos lá. Nós sabemos, já falamos aqui, quem quiser aprofundar, leia No Mundo Maior, de André Luiz, que nós temos 2 centros de força ligados, que é a pineal. Gente, desculpa, toda vez que eu falo em pineal. Mas olha só, eu não consigo entender nada sem a pineal. Então, na pineal, nós temos o comando dos 2 centros.
que a gente comanda o frontal e a gente comanda o genésico nessa troca. A pineal está ligada ao coronário, mas ela rege o frontal porque é onde fica a decodificação do juízo crítico da mensagem recebida pelas ondas captadas pela pineal. Então desperta a sexualidade e a mediunidade. A mediunidade é a transcendência. Não vou me aprofundar, só vou falar para a gente linkar. Então, nós temos esse centro genésico, que é o centro da criação. Quando alguém vai reencarnar, precisa do movimento do centro genésico. Papai, mamãe, corpinho. Não é isso? Centro genésico. Tá? Criação do corpinho de carne. Então, para a gente mobilizar uma energia aqui, nessa interação material, qual é o centro que nós mobilizamos? Genésico. Centro genésico, atividade sexual, energia sexual, é energia de relações, de construção de relação emocional, afetiva. Quando nós entendemos isso, começamos a sublimar as sensações do genésico, nós sublimamos essa energia e ela vai se sutilizando. E ela vai se tornando sutil, sutil, a ponto de nós atuarmos nela com frontal. Lembra que eu falei, acho que na quarta-feira aqui, que a criancinha, ela conta com os dedos, não é assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 mais 4, 8. Tira a mão da criança. 4 mais 4, ela conta? Não. Então a comparação é que nós utilizamos o genésico porque nós contamos com os dedos, nós precisamos do concreto. Quando nós evoluirmos maturidade do senso moral, nós vamos passar a manipular essas energias no abstrato. Nós começaremos a dar comando altruísta, pensamento e vontade. Então nós estaremos utilizando uma energia que é material, que é do genésico, mas direcionada pelo pensamento e vontade. Não mais essa energia densa, pesada, que fica instalada no genésico, que move as nossas relações. São energias reacionais, do prazer. Então, eu tenho uma relação com o outro para que eu possa ser mais do que o outro, para que o outro me satisfaça, para que o outro seja um veículo do meu prazer. Quando eu começo a sublimar essas energias, eu começo a entender o que é fazer ao próximo o que gostaria que o próximo me fizesse. Amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo. Então eu estou sublimando as energias de relação. Então nós, para termos um filhinho, precisamos do contato físico. Não é assim? E quando nós evoluirmos a ponto de usarmos as energias do genésico com o pensamento e vontade, será que para doarmos a nossa genética precisaremos de contato físico? Não mais. Nos mundos superiores ainda existe a programação de uma reencarnação. O contato, a doação genética é feita através do pensamento e vontade. Pensamento e vontade. Sublimamos uma energia do contato sexual e utilizamos essa mesma energia no poder criador. Aí nós seremos co-criadores. Vós sois deuses. Será que Maria e José sabiam disso? Será que o anjo Gabriel era um espírito crístico? Será que ele conhecia mais que a gente? Pobres homens estão orgulhosos. Nós não sabemos nada. Essa manipulação dessa genética crística que já habitava em Maria e José, eles só foram orientados. Mas um espírito, para ser orientado, tem que ser
Senhor, eis aqui a sua serva. Cumpra-se em mim a sua vontade. Não importa, Senhor, o que falarão de mim. Pobres homens tão orgulhosos não me entenderão. Mas eu, com a humildade que já possuo, saberei esperar. Um dia, todos entenderão. E Jesus nasceu de uma fertilização do pensamento de dois espíritos que manipularam uma genética e possibilitaram a encarnação do Cristo entre nós. E esse menino nasceu. E esse menino nasceu e as hospedarias o recusavam antes do seu nascimento. E ele teve que nascer aonde, gente? Aonde Jesus nasceu? No estábulo, onde as vaquinhas comem. É assim ou não é? E ele foi colocado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Os animais se alimentam. Mas foi colocado nesta manjedoura um alimento ou não? O pão da vida. O alimento que sacia. Quem comer deste alimento está saciado. Quem beber desta água nunca mais terá sede. E Jesus, naquele momento do seu nascimento, ele dá para nós uma aula de evolução anímica. Ele nasce entre os minerais, na terra, nas pedras. Ele nasce entre os vegetais, entre os animais, entre os hominais. Ele na condição da angelitude. Então nós temos uma aula de evolução anímica no nascimento de Jesus. Não podia ser diferente. Mostrando para nós todos os reinos, o respeito e a solidariedade que deve haver entre esses reinos. Porque aquele que faz a qualquer um, de qualquer um desses reinos, está comprometendo a sua corrente evolutiva. Porque sempre existe à nossa frente um mais evoluído. E sempre existe atrás de nós um menos evoluído. E se nós relegamos, soltamos a mão de quem está atrás de nós, automaticamente retraímos a nossa vida. E nos soltamos desta corrente. Falta de amor, de solidariedade, fraternidade, caridade e perdão fazem romper o elo. E nós somos seres soltos na corrente evolutiva da vida. Mas Jesus, no final do seu testemunho na terra, ele é levado ao Gólgota. E ele é crucificado junto a um ladrão. Junto a um ladrão. Neste momento, Jesus diviniza a criatura humana. O mais vil, aquele mais comprometido, é um ser que merece respeito. É um filho de Deus. É um ser divino. Por isso, que todos nós que estamos aqui hoje, por pior que tenha sido o nosso passado, por pior que tenham sido as nossas histórias, por mais comprometidas que sejam, Jesus vê o que em nós? O divino. O divino. Ele não vê em nós o crime. Ele vê em nós o divino. Nós já tivemos um contato com o Cristo. Nós tivemos aqui, nessa introdução, nessa primeira parte do estudo,
nós tivemos realmente um contato com Cristo. Quem é o Cristo? O que ele veio trazer para nós? Então nós vamos ler um trecho nesse momento da crucificação, no testemunho do Cirineu. Somos nós aqui agora. Somos nós os convidados a estar junto com Cristo. Então vamos reler apenas um trecho do nosso texto, que é no verso da página. Como você percebeu isso? É que ele, mesmo com dificuldades, levantou-se e, decidido, entrou debaixo da cruz com a intenção de me ajudar a levá-la. Eu fiquei impressionado. Os soldados também ficaram pasmos ao ver que, depois de tudo que ele vinha sofrendo, não fugiu da cruz, carregando-a com muito amor até o último momento. Até aquele momento, para mim, Jesus era um homem comum, de valor, é claro, um rabi que estava sendo condenado injustamente. Mas depois que nossos braços se cruzaram sobre aquela cruz, percebi que ele queria ajudar-me a carregar a mesma cruz que eu carregava em seu lugar. Caminhamos juntos sobre aquela cruz. Foi aí que eu percebi a sua pureza de coração, o amor que ele sentia pelo próximo. Como podia um homem naquela situação querer ajudar alguém? Veja só que impressionante. Quando eu me cansava, ele sustentava o peso sozinho. Nessa caminhada, algo dentro de mim foi se transformando. Além de respeito, passei a ter admiração por ele. Nesse caminhar, vi que Jesus proferia palavras de perdão àqueles que o ofendiam. De repente, comecei a perceber que o que eu estava presenciando não era simplesmente um condenado levando a cruz, mas alguém que amava profundamente aquelas pessoas, independente do que fazia. Eu me perguntava: meu Deus, o que está acontecendo? Como resposta, eu só ouvia Jesus dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O amor dele mexeu tanto comigo que eu lhe disse: Mestre, perdoa a minha revolta por ter sido obrigado a te ajudar. Tu não mereces este sofrimento, Senhor. No entanto, estás dando o maior exemplo de amor e dignidade que já vivi na minha vida. Olhando-me com ternura, ele me disse: se tu recebes o meu amor, tu acalmas os meus sofrimentos. Se tu aceitas o meu amor, tu acalmas a minha dor. Obrigado, meu irmão. Esse momento, esse trecho, é a nossa reflexão. Quantas vezes nós nos revoltamos sob o peso da nossa cruz? Mas Jesus esteve entre nós e exemplificou o que é carregar a sua cruz. Por mais que ele aceitasse a solidariedade, ele sabia da importância daquele Cirineu, ele não desiste da sua cruz. Em muitos momentos, embora a situação que ele se encontrasse, quando o Cirineu sucumbe ao peso, ele carrega sozinho. Será que nós vamos continuar sendo pobres homens tão orgulhosos, a rejeitar a nossa cruz, a nos rebelarmos, a nos revoltarmos, que preferindo, ao invés de carregar a nossa cruz, sucumbirmos ao peso do nosso orgulho? É a reflexão para nós. Mas nós vamos passar agora. Vocês sabem que o Jeito é um lugar de muitos amigos, não sabem?
falei do meu amigo Zé, vou falar dos meus amigos agora, Dona Léia e seu Antônio. Porque seu Antônio é um espetáculo para dar coragem a gente para falar sobre tudo, né, gente? Ó, precisou, seu Antônio é referência. Não é à toa que se vocês abrirem o site, tá a mãozinha do seu Antônio e ele falando. É a sabedoria. E Dona Léia chega para mim e fala assim, tudo que ela encontra, ela me traz, fala assim, minha filha, para você. E ela foi e me trouxe a segunda parte do estudo. Eu nem precisei procurar, gente. Ela me trouxe o que nós vamos estudar agora. Cristo nasceu onde? Quando? Então, essa página é do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. E esse segundo momento será um momento de reflexão para nós, com o testemunho de quem permitiu que o Cristo nascesse neles antes de nós. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse São Paulo, de glória em glória, tal é, em síntese, o trabalho e o plano da redenção. Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como de unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que, de boa vontade, o receberem. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. Nós, seres crísticos, com todo o potencial exemplificado por Jesus. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos em abono de nossa secção, o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Vamos lá então. Perguntamos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa em glória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é quem vive em mim. Indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio
do passo de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do céu, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos-nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos também o incrédulo: quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu, ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformara pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. E assim, meus irmãos, nós temos aqui o testemunho de todos aqueles que estiveram antes de nós. Jesus sabia que todos nós, naquela época como hoje, somos doentes emocionais, somos aqueles ainda orientados pelas emoções viciosas, por aquelas emoções que ainda estão no estágio das sensações. Então somos ainda pobres homens orgulhosos. Então Paulo de Tarso, como deu o testemunho dele, aquele fariseu, onde o orgulho do conhecimento não permitiam que ele visse Jesus, que Jesus nascesse nele como um carpinteiro que fala de amor, vai entrar no meu coração. Eu, um fariseu, eu que conheço as leis,
eu que comando a todos. Mas eis que ele cai do cavalo. E a cegueira física permite que ele olhe com o espírito. Que ele fale, cansei. Para quê? Quantas vezes eu caí do cavalo, dei de cara no chão e quis me levantar pelo orgulho e dizer que basta, que eu sei. Não, ele cansou. Ele entrava na casa de Pedro, bravo. Quem que ele via sendo atendido na casa de Pedro? Aqueles que eram seus amigos, mas que tinham adquirido lepra. E por ter a lepra, eram repudiados, eram rejeitados. E quem nos acolhia? Pedro. E ele entrava bravo, e quando ele via que aquele leproso, que era um amigo seu, estava sendo cuidado por alguém que era do Cristo. Como a sua amada Abigail podia escutar em qualquer andarilho como Ananias e não ouvia a ele. Mas Abigail tão doce, Abigail tão sublime, como Gamaliel, alguém que ele tanto admirava, poderia ter sido enfeitiçado pelo Cristo. Que Cristo é esse? Quantas quedas do cavalo foram precisas para que Paulo pudesse enxergar com os olhos do Espírito? Mas quando ele viu o Cristo, ele cega a sua visão material e ele se rende. Senhor, o que queres que eu faça? Será que Paulo neste momento não nos lembra alguém que disse: Senhor, eis a sua serva, cumpre-se em mim a sua vontade? Percebemos que enquanto nós formos às hospedarias de luxo, quando nós estivermos com o olhar, com os olhos da matéria, o Cristo não nasce em nós. Ele vai bater na nossa porta e nós vamos dizer: lotação esgotada. E continuamos a cair do cavalo. E continuamos a dar com a cara no chão. Quando seremos essa manjedoura, esse estábulo, para receber Jesus em nossos corações? Quando a humildade da cena estiver em nós. Ninguém está com Cristo como orgulho. Ele mostrou isso vivendo uma vida de humildade. Então, cada um desses que dá o testemunho para nós não são diferentes de nós. É o orgulho de Paulo, é o medo de Pedro, é a incredulidade de Tomé, é o passado vicioso de Madalena. Somos nós ou não somos? Quantas vezes negamos o Cristo? Por medo de uma rejeição, por medo de sermos considerados aquele que profissionalmente não tem credulidade, porque fala no Cristo, e deixamos de ajudar ao paciente nosso. Não sabemos olhar e dizer: acima de tudo, essa pessoa, para se curar, precisa de quê? Que o Cristo nasça nela. Não existe remédio no mundo, não existe terapia no mundo que cure se o Cristo não nascer antes. Então, somos nós os profissionais, pobres homens orgulhosos. Se eu falar do Cristo na minha atividade profissional,
eu comprometo a minha credibilidade de matéria. Mas se eu ainda acho que a matéria é tudo, se a minha cegueira ainda é a espiritual, eu não vou falar. O Cristo não nasceu em mim. Como eu toco o coração de um irmão sem o Cristo nascer em mim? Como eu falo do Cristo para o outro se ele não está em mim? E quantas vezes então a gente nega o Cristo e nega o socorro ao irmão, dizendo para o irmão assim: esse remédio é novo, ele vai fazer o que os outros não faziam. Ele acerta em 1, ele acerta em 2, ele acerta em 10. Mas chega aquele paciente e ele não acerta. E ele cai do cavalo e ele dá com a cara no chão. Se ele levanta, cego dos olhos físicos, enxergando com o olho espiritual, a cura se instala. Mas se ele levanta e procura uma nova medicação, a gente está tratando o sintoma e não a causa. E somos nós. E nós perguntamos muito. A pergunta que mais se faz, principalmente numa casa espírita: eu quero entender qual é a minha missão. Todos nós. Se eu entender a minha missão, fica mais fácil, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Qual é a nossa missão? Qual é a missão que nós vamos reencarnar inúmeras vezes até entender? Nós somos espíritos e temos que levar o conhecimento da vida espiritual aos nossos irmãos espíritos. Vamos ao início do nosso estudo? Nós fomos os religiosos que ajudamos a encarcerar o Cristo. E nos comprometemos, subjugados ao peso da nossa escolha. Hoje, nós temos uma encarnação em que podemos colocar o pé na nossa missão. Eu, espírito, tenho a missão de soltar o Cristo, de levar o Cristo à sociedade em que eu me encontro. Levar o Cristo à casa espírita é fácil. Levar o Cristo ao consultório, levar o Cristo na esquina, levar o Cristo na minha família, levar o Cristo aonde eu for. Essa é a minha missão. De Margarete, de Paulinho, de todos nós. Se eu tenho tanta vontade de saber qual é a missão, a minha missão, ela foi revelada pelo Cristo. Senhor, eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim a sua vontade. Chega de cair do cavalo. Chega de dar com a cara no chão. Será que a gente já não se cansou disso? Vamos negar o Cristo mais uma vez? Vamos ser mais uma vez pobres homens tão orgulhosos? Eu sei mais do que você. O que nós sabemos? Graças a Deus, o dia que nós falamos para nós mesmos. Como se identifica o sábio? Quando ele diz que nada sei. Somos nós. Por que eu quero ser mais do que o meu irmão? Por quê? O que vale isso? Ser reconhecida que eu sei mais do que o outro, meu Deus! Será que a gente não cansou disso ainda? Cada vez mais fechando a porta para o Cristo? Será que nós vamos continuar sendo os nossos maiores inimigos?
a nossa missão. Se aquele que nós estamos lá trabalhando com ele tiver a dificuldade de entender que todo o trabalho tem que ser pautado no amor, na fraternidade, na humildade, no perdão, se ele achar isso piegas, desmerecer o trabalho, nós vamos orar muito por apertar, mas negar o Cristo mais uma vez. Nós precisamos deixar que ele nasça em nós, o que é o Cristo nascer em nós. Nós sabemos quem nós somos. Espíritos transitoriamente na carne. Se essa carne me faz achar melhor do que o outro, essa carne fica. Humildade. Humildade é o que nos faz crescer. Então nós somos o Cristo. Eu desperto dentro de mim o Cristo interno. Eu passo a ser reconhecido como filho de Deus. Esse filho de Deus. Não é assim que a gente reconhece o Cristo, Jesus? Filho de Deus, por quê? Porque ele exemplifica o Pai. Nós seremos reconhecidos como filhos de Deus quando exemplificarmos o Pai. Quando permitirmos que o Cristo que existe em nós, esse seja a nossa identidade. E não esteja embotado numa matéria transitória. E aonde nós formos, nós vamos exemplificar o Cristo em nós. Não mais daquela forma que fazíamos lá atrás. Senta, porque a minha religião te salva. Que maldade. Pedindo à criança que deixe sua mãe. Mas não. Vivendo cristicamente aonde formos. Eu não violento a ninguém. Mas o meu exemplo testifica de mim. Estaremos com o pé na nossa missão. Teremos a fé inabalável, a que transporta as montanhas, que são esses impedimentos do nosso dia a dia. Serei realmente aquele que vive, porque o Cristo, como diz Paulo, já vive em nós. Era o que eu tinha para trazer para a nossa reflexão na manhã de hoje. Agora eu vou convidar mais um querido do coração, que é o Franklin. E ele vai trazer para nós, vamos distribuir a letra da música. Ele vai trazer para nós uma música que todos os dias ele cantou ontem, ele vai cantar hoje, com mais tempo, que eu terminei antes. E amanhã também. E ele vai trazer o conteúdo da lei de justiça, amor e caridade, sintetizado na letra dessa música. E essa imagem que nós colocamos aqui é uma homenagem a Franklin. Por quê? Porque essa imagem tem uma história. Quem tiver curiosidade em conhecer a história dessa imagem, é só ler, nós temos ali na entrada. E o nosso muito amado amigo Franklin trouxe para nossa casa a história da imagem de Jesus. E é o presente para Franklin. Minha irmã, vamos aproveitar este momento que chegamos para saber quando Jesus entrou. Cada um vai pensar. Isso, dona Eu tenho a minha resposta. Cada um vai encontrar a sua. Exatamente, a proposta de Dona Leia.
oficiosamente, além de emoção, gente. Fazemos isso. Obrigado. Bom, meus irmãos, eu não sei, na verdade, quem quer que, após esse banquete de luz, quem que após este oceano de bênçãos, de paz, em que todos nós estamos sendo agraciados nesta manhã, quem que poderia acrescentar? Não sei o que fosse, mas nós gostaríamos de não quebrar, não disciplinar na programação e oferecer o nosso mínimo contributo para que a semelhança de uma gota possa se acrescentar neste oceano de luz e bênçãos nessa manhã. Na verdade, nós não vamos primeiramente cantar esta canção. Eu prometo que vai passar 5 minutos para essa nossa apresentação mínima. Desculpe também. Nós vamos ousar, mas não ousar equilibrado, de cantarmos, não acompanhando o violão, solfejando, por assim dizer, 2 canções, são rápidas, que justamente fala diretamente a respeito do nosso Mestre amado Jesus, do nosso modelo de guia, o Senhor da paz, o Senhor da bondade. Eu cantei sem ler, mas eu escrevi rapidinho aqui para ver se eu não esqueci. Você não a tem aí nesta folha. Essa folha será a 3ª canção que nós apresentamos ontem, né? Mas as 2 canções são essas. Não, essa vez não é do terceiro. Foi uma van premiere e nós não estamos fazendo apenas a guisa de explicar e talvez justificando para aqueles que não sabem. Nos ocorreu a vontade e ela veio confirmada através de 2 amigas queridas que nos perguntaram se nós conhecíamos alguma música, pelo menos, que falasse diretamente sobre o nosso Senhor Jesus. Então, eu estava pensando em apenas ratificar, considerando que nós estamos em plena e restrita sintonia. A primeira canção diz assim, não vou acompanhar, tá? Que eu não ensaiei. Meu Senhor, derrame sobre nós a sua paz, envolva-nos em seu sublime amor, Consolador dos aflitos, seu poder acredito, seu amor muito mais, Senhor, que tudo sabe e tudo vê, Senhor, que és todo amor e bem-querer, sabes muito bem, meu bom pastor, que as nossas almas necessitam de tua paz e de teu amor. Sabes muito bem, meu bom pastor, que as nossas almas necessitam de tua paz e de teu amor. Vamos com o Senhor, vamos buscar esta paz e esse amor que o mundo não pôde dar. Vamos com o Senhor, vamos buscar esta paz e esse amor que o mundo não pôde dar. Meu Senhor, derrame sobre nós a sua paz, envolva-nos em seu sublime amor, Consolador dos aflitos, seu poder acredito, em seu amor muito mais. A outra diz assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos, disse o Senhor. Vinde a mim, vós que buscais a paz e buscais o amor, vinde a mim e eu vos aliviarei, vinde a mim e eu vos amo e sempre amarei. Confiamos nas promessas do Senhor, caminhamos confiantes sem temor.
Jesus é nosso amigo, Jesus é nosso abrigo, Jesus é nosso guia e protetor. Jesus é nosso amigo, Jesus é nosso abrigo, Jesus é nosso guia e protetor. Agora, sem mais delongas, torcendo para que a memória não nos... Ai, Frank! Desculpe. Sem lei, sem paz, sem destino, faltavam metas à vida, alma tristonha e ferida, sem amor no coração. O decálogo, porém, disse não aos desvarios, retificou meus desvios. Com Moisés eu fui irmão. As quedas se reduziam ante a lei inflexível. Subiu minha alma de nível, compreendi o perdão. Com Pedro senti a paz, com Maria a singeleza, com Paulo muita nobreza, e Jesus no coração. Provide o mundo de provas, avançam as leis do bem, retornam frutos do além, rebrilha a nossa razão, que a terra querida avança, a Moisés agradecida, com Jesus doando a vida, e Kardec a redenção. Progride o mundo de prova, avançam as leis do bem, retornam frutos do além, rebrilha nossa razão, que a terra querida avança, a Moisés agradecida, com Jesus doando a vida, e Kardec a redenção. Graças a Deus. Eu preciso falar. Em tudo, também aqui, agora e para sempre, graças a Deus. Agradecemos a todos pela presença hoje.
vocês devem estar igual a mim, assim, né? Meio em êxtase. Né? Até um pouco emocionado, né? Dizem que, muito emocionado, né? Dizem que alguns que não conhecem o terror da doutrina espírita, dizem que o trato com a filosofia e com a ciência faz as pessoas ficarem mais frias. Que a ciência espírita, junto com a filosofia, né, seria sim uma doutrina mais fria, mais gelada, que absolutamente não é verdade. Né? E nós vamos ver isso amanhã. Convido a todos para comparecerem novamente para fechar essa trilogia, porque amanhã nós vamos falar da terceira revelação. Nós vamos falar assim do trabalho da Bancada. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. E ó, saiam todos acompanhados por ele.